O ano era 2020. O sol brilhava, já estávamos falhando em metade das nossas metas de ano novo, tudo ia bem, quando de repente uma ameaça espreita surge. E de repente esse pequeno ser vírus começa a se espalhar pelo mundo, e sem menos esperar, conceitos de epidemiologia que nos assombravam nas salas de aula começaram a nos assombrar também nos noticiários. Porém, não tema. Você sabe como que esses conceitos estão salvando você e as pessoas ao seu redor? Então fica por aí, queremos explicar tudo por trás dessa linda matéria chamada epidemiologia. Eu sou o Bruno, acadêmico do sexto período da Universidade Federal de Jataí, presidente da Liga de Epidemiologia e Saúde Coletiva, e vou lhes guiar por essa viagem ao conhecimento no dia de hoje. Primeiramente, o que é epidemiologia? A epidemiologia é a área que estuda as doenças. Mas como assim as doenças? Tudo sobre elas? Você me pergunta. Bem, quase tudo. Segundo a Associação Internacional de Epidemiologia, enquanto a clínica estuda os efeitos de cada doença em um único indivíduo, a epidemiologia se preocupa em estudar como as doenças acometem grupos maiores. Dessa forma, busca saber fatores de risco, distribuição, etiologias e outros aspectos. E para que estudar tudo isso? Bem, basta olhar ao seu redor. Se lembra dos conceitos que falei no início? São todos aplicados graças a estudos epidemiológicos feitos sobre o coronavírus. Todo esse conhecimento, no final, é aplicado para definir e direcionar ações de saúde pública. Ok, então vamos lá. Estamos vivendo uma pandemia, certo? O que é isso, afinal? Endemias, surtos, epidemias, pandemias servem para categorizar as doenças segundo o número de casos e como elas se distribuem nas regiões. Começando pela endemia. Uma doença é chamada endêmica quando é recorrente numa região, como é a febre amarela para a região norte do país. Há sempre um basal de casos esperados para aquela doença naquela região em específico. Vale lembrar que esse é o único conceito que não se altera com a quantidade de casos que ocorrem da doença. Os outros seguem uma lógica bem definida. Basicamente, dependem do tamanho da área que afetam e o número de pessoas infectadas. Por exemplo, a epidemia é quando acontece um número excessivo e não esperado de caso de uma doença em várias regiões, como o Brasil está enfrentando agora com o coronavírus. Por ser uma doença nova, não se esperava nenhum caso. E também porque o número de pessoas infectadas já é muito grande. Segundo os últimos dados publicizados no painel Covid, uma plataforma aberta do governo para atualização epidemiológica, o número de casos confirmados já passa os 555 mil, com mais de 30 mil óbitos relacionados ao Covid. Já os surtos são um tipo de epidemia, mas os casos agora são restritos a grupos menores, como bairros, creches e escolas. Ah, agora sim. E a pandemia? Bom, a pandemia, em uma escala de gravidade, ela é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Por isso a Covid-19 é chamada de pandemia, pois teve início na China, continente asiático, mas se espalhou para outros continentes, Europa, Oceania, África e América. A curva epidêmica é representada por um gráfico simples que demonstra o número de casos de acordo com o tempo e permite conhecer a evolução inicial da doença, o que é fundamental para o planejamento das ações em saúde pública. Isso é possível fazer porque epidemias seguem um padrão matemático chamado função exponencial, usada para representar fenômenos que se multiplicam muito rapidamente ao longo do tempo. Na prática, uma doença que cresce exponencialmente significa que cada infectado é capaz de infectar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Na Covid-19, estudos indicam que cada um infectado consegue transmitir para aproximadamente 3 pessoas, por isso a curva sobe tão rápido. Essa curva é composta por 3 fases. A primeira, de crescimento exponencial, representado pelo crescimento acentuado do número de novos casos de infecção. Uma segunda fase, de saturação, quando a epidemia alcança um pico de casos, o ponto mais alto da curva, o maior número de casos. E em terceiro, o decaimento exponencial, estágio em que a quantidade de pessoas que se recuperam da doença é maior que a de novas infectadas, e aí o número de pessoas infectadas começa a diminuir. Dessa forma, o gráfico, quando é alongado e estreito, representa uma doença cuja disseminação ocorre de forma muito rápida, como é o caso do corona. Caso o seu espalhamento se dê de forma mais lenta, sua base fica mais alongada e a curva fica menor, por haver uma maior distribuição desses casos ao longo do tempo. Na atual pandemia, o Brasil está na fase de crescimento exponencial, a primeira ainda.
Como podemos ver pela forma que o nosso gráfico se apresenta, ainda levaremos um bom tempo para entrar nas fases seguintes. Países como Itália e Espanha, por exemplo, já apresentam essa decadência de novos casos. Mas e o isolamento social? Como que ele pode ajudar a gente a combater o coronavírus? E ele é realmente tão importante assim? Com o isolamento social, ocorre a desaceleração no crescimento exponencial da pandemia, como acabamos de ver com outro gráfico, já que as pessoas diminuem a transmissão entre elas. Com isso, ocorre um alargamento da curva, demorando mais tempo para dobrar os casos de infectados. Na prática, esse isolamento é tão importante por dar tempo para o sistema de saúde absorver o número de casos e não ser sobrecarregado, como vemos nesse vídeo. Lembrando que a mortalidade do vírus é cerca de 4%. Mas quando alguém próximo morre, não é mais 4%, e sim 100% daquela pessoa que se foi. E por que a data esperada para o pico muda tanto com o passar do tempo? Não é um modelo matemático que tinha que ser certo? Bom, não é tão simples assim. Há diversos fatores que influenciam esse cálculo, como isolamento social, quantidade de pessoas que aderem a ele, número de testes disponíveis para os pacientes, como as pessoas respeitam as medidas preventivas, como o uso de máscaras, entre vários outros fatores. Além disso, cada dia que passa, o número de infectados é ainda maior que o do dia anterior. Por isso fala-se que o pico ainda irá acontecer. Sabemos que esse pico chegou quando o número de novas pessoas infectadas em um dia for menor do que a do dia anterior, e esse novo padrão se manter. Nessa situação, então, nós conheceremos a saturação, e assim teremos o decaimento da curva exponencial, como já visto anteriormente. Vale lembrar que mesmo quando alcançarmos esse pico, o isolamento social ainda deve ser mantido. Espera-se um início de flexibilização, claro, mas muita calma. Nada de sair por aí na rua como se tudo já estivesse bem, hein? Bom, por hoje essas são as informações que gostaríamos de passar. Compartilhe para mais pessoas saberem o que de fato está acontecendo no mundo e dê uma olhada em nossos outros materiais para mais conhecimento. Acesse o Instagram do CAMED, nosso centro acadêmico, para um manual completo que fizemos com outras das ligas, contendo tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus. Obrigado pela atenção e hashtag fique em casa. Até mais.